Olá! Nesta videoaula, vamos apresentar as linhas de interrupção externas e suas conexões às portas GPIO. O controlador de eventos e interrupções externas da família STM32F103 possui até 20 circuitos de detecções de bordas. Esses circuitos são conectados às linhas de entrada que podem ser configuradas individualmente, permitindo selecionar o seu tipo, evento ou interrupção, e a polaridade das bordas, subida, descida ou ambas polaridades, como vamos mostrar daqui a pouco. As principais características do controlador de interrupção externa são um ajuste de gatilho e máscara independente para cada linha de entrada, bits de status dedicados a cada linha de interrupção, geração de até 20 requisições de interrupção ou evento por software, detecção de sinais externos com largura de pulso inferior ao período de APB2. Esta figura apresenta o diagrama em blocos do controlador de eventos ou interrupções externas da família STM32F103. Nós podemos observar aqui, logo na entrada, no circuito de entrada, na linha de entrada, existe um circuito de detecção de bordas. Esse circuito ele pode ser parametrizado aí através de registradores específicos para detecção de bordas de subida, bordas de descida ou ambas as bordas, para cada uma das linhas de interrupção aí disponíveis presentes no microcontrolador, individualmente. Isso é bem bacana. Seguindo esse circuito, nós temos aqui uma porta OU, onde é possível, através dessa porta, dizer para o circuito posterior se a interrupção ela vai ser gerada a partir de uma entrada física conectada a uma linha, uma das linhas de entrada, ou simplesmente a partir de um evento criado por software, de uma interrupção de evento, de um registrador de software. Então você pode selecionar se você quer que seja um evento simulado, né, um evento criado por software, ou um evento físico, a partir de uma das bordas que você selecionou para uma das linhas de entrada. Bom, seguindo aí, a gente tem mais uma porta interessante, né? A gente tem uma porta E, que tem uma de suas entradas conectadas às saídas, as 19 aí, linhas da porta OU, né? Que a gente acabou de explicar, e a outra entrada a um registrador de interrupção e um registrador de máscara. Esse registrador de máscara, através dessa porta, ele é capaz de selecionar uma das interrupções disponíveis e direcionar essa interrupção para o controlador vetorial de interrupções do microcontrolador. Então, a partir disso daí, a partir da seleção, né, utilizando aí esse registrador de máscara, é possível direcionar aí esse sinal que está chegando ali da nossa porta OU, né, da interrupção, vamos dizer assim, para o controlador vetorial de interrupções do microcontrolador. Bom, os passos para se configurar uma interrupção externa, então, eles são configurar aí o controlador vetorial de interrupções, o NVIC, configurar o registrador AFIO External ICR para a seleção da porta desejada, fazer o ajuste da borda desejada, se vai ser de subida, descida ou de ambas as bordas, e ajustar o bit apropriado dentro do registrador de máscara de evento. Essa figura ela apresenta um mapeamento das portas GPIO em conexão aí às linhas externas. Então, o que é importante a gente mostrar aqui? Nós temos multiplexadores e registradores individuais de seleção para cada um desses multiplexadores. Bom, esses registradores que a gente está vendo, a FIO EXTI CR1, né, register, esse registrador ele tem 4 bits, ou seja, nós podemos configurar 16 linhas de interrupção externas. E cada uma dessas linhas, nós podemos, então, ajustar elas para cada uma das portas disponíveis no microcontrolador. Então, por exemplo, se nós configurarmos a linha externa 0, veja que interessante, a linha external I0, ela só pode ser conectada a pinos 0
das diferentes portas presentes no microcontrolador. Então, se você, como desenvolvedor, selecionou, por exemplo, lá no multiplexador, né, você selecionou ali o registrador para ajustar para que a porta e o pino PA0 conecte a essa linha external I0, você não pode utilizar aí a porta PB0 nessa linha, nem a porta PC0, nem a porta D0, nenhuma delas. Se selecionou a porta PA0 conectada a essa linha, morreu. Então, essa porta agora está conectada à linha 0 de interrupções externas. Da mesma forma, se você selecionar agora a porta, por exemplo, PB1 no multiplexador de baixo, né, aí ajustado através do registrador externo interrupt 1, se você ajustou a porta PB1 para que essa porta seja conectada aí no nosso externo interrupt 1, né, na nossa linha de interrupção externa 1, você não pode conectar a porta PA1, você não pode conectar a porta PC1, a menos que você vá lá e mude na próxima aplicação, né, você chaveie para uma outra porta. E assim sucessivamente. Para a entrada externa, né, interrupção externa 2, você também pode selecionar entre as portas PA2, PB2, PC2, mas você escolhendo uma determinada porta ali, é aquela porta que vai ser conectada àquela linha de interrupções. Até a External Interrupt 15. Então a gente pode ajustar as 16 entradas, vamos dizer assim, de diferentes portas do microcontrolador. É isso aí, nós vamos agora para a nossa ferramenta, né, para a nossa IDE, fazer aí um exemplo para a gente desenvolver para algumas dessas linhas de interrupção externas e ver aí o seu funcionamento na prática. Vamos lá. Ok, vamos então abrir o nosso editor gráfico e vamos agora fazer a configuração aqui para nossa aplicação. Como nós não vamos utilizar o RTOS, a nossa middleware do RTOS, nós vamos simplesmente aqui desabilitar o nosso RTOS. E vamos configurar aí mais alguns pinos aí do nosso sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos colocar o pino PB1 no modo Reset, em Reset State para o PB1. E vamos configurar o pino PB1 agora e também o pino PB8 como entradas externas. Então, nós vamos para o pino PB1. Nós temos uma opção que se chama GPIO External Interrupt 1. E nós vamos agora ao pino PB8. Então, pino PB8. E vamos configurá-lo como GPIO External Interrupt 8. Vocês podem observar que é bem tranquilo, bem simples, né? Essa configuração. Nós vamos rotular esses caras agora. Então, a gente vem aqui na nossa opção de configurações de GPIO, né? Então, vamos buscar a nossa configuração de GPIO. Nós temos aqui, então, o nosso pino PB0. Vamos manter o mesmo nome, DOUT LED 1. O nosso pino PB3, manteremos aí o mesmo nome, DOUT LED 2. O nosso pino PB1, então, nós vamos rotular esse pino como DIN botão 1. E a configuração que a gente vai usar para esse cara, a gente vai configurar para ser uma interrupção externa com borda de descida, com detecção de borda de descida, with falling edge trigger detection, que é essa opção aqui. Então, nós estamos usando um external interrupt, interrupção externa, com detecção de borda de descida. Legal. Resistores nós vamos colocar para o up, porque, mais uma vez, nós estamos jogando para o terra, né, através da nossa chave tátil, e é isso daí. Vamos agora configurar o PB8, é a mesma coisa, falling edge, da borda de descida, resistor de pull-up, e nesse caso se chama DIN botão 2. Então, feito isso, né, a gente configurou aí as nossas interrupções externas. Agora nós precisamos configurar aí os níveis dessas interrupções, né, as prioridades. Então, para isso, nós vamos abrir a configuração do NVIC, né, o nosso vetorial, né? Ok. E o que nós vamos fazer agora?
nós vamos configurar então a linha 1, o External Interrupt Line 1. Nós vamos configurar aqui, por exemplo, com um nível de prioridade 3. E o External Interrupt Lines 5 a 9, ou seja, é uma interrupção para tratar aí, para poder tratar essas linhas, a linha de número 5 até a linha de número 9. Como nós estamos agora com a entrada 8, então nós estamos aqui dentro dessas linhas aqui, dentro desse range. E vamos colocar aqui como nível 4 e também, mais uma vez, habilitar aí a nossa interrupção. Vamos observar então se a gente já desligou os outros temporizadores que não estamos utilizando aqui, excelente. A middleware free RTOS também desabilitada, maravilha. Então, vamos agora gerar o nosso código, né? Então, perfeito, está habilitado. Salvar. Então, vamos gerar o nosso código. Legal, código gerado. Vamos então aí agora copiar o nosso arquivo dentro aí da nossa projetos, né? Da nossa pasta de projetos. Esse exemplo, né? É o exemplo 12, né? Então nós vamos copiar aqui o nosso exemplo 12. Vamos aqui e vamos colar ele lá na nossa IDE, no arquivo main.c. Perfeito, vamos analisar o funcionamento dessa aplicação, que é relativamente simples também. Bom, chamando aqui a biblioteca de delays, a única que nós estamos utilizando até agora, né, do usuário que a gente desenvolveu, a biblioteca main.h, o arquivo main.h, todo o restante muito similar. Nós desabilitamos os timers, né, tanto o timer 1 quanto o timer 3 nós não estamos mais utilizando. Também não estamos utilizando aqui nesse programa o nosso RTOS. Dentro da nossa função principal, o int_main inicializa roll, inicializa o clock de configuração do sistema, inicializa os GPIOs e o loop infinito aqui. Então, nós temos interrupções aí que a gente configurou. Então, se a gente observar aqui, ó, quando ele configurou o GPIO init, isso daqui foi gerado mais uma vez pelo nossa ferramenta gráfica, o que ele fez? Bom, ele configurou os pinos de saída, inicialmente, LED 1 e LED 2, saída push-pull, frequência baixa, etc. Ele configurou também as entradas do botão 1 e para o botão 2. Tá? Então, se a gente abrir o arquivo main.h, a gente vai encontrar os rótulos aqui. Então, o botão 1 é o pino 1 da porta B, tá? Que tem a interrupção externa associada à linha número 1. E o botão 2 é o pino 8 da porta B, que tem sua interrupção externa associado ao IRQN dos pinos 5 ao pino 9. Perfeito? Então, bate certinho. Vamos para o nosso arquivo main. Tá. O que a gente tem configurado? Vai ser uma interrupção na borda de descida e tem um resistor de pull-up. E aqui são os ajustes das prioridades das interrupções, dos níveis. Então, nível 3 de preemption para a nossa linha de interrupção 1 e nível 4 para nossas linhas de interrupção 5 a 9. Excelente. Configurado isso daqui, quando o usuário pressionar, por exemplo, o pino que está conectado à linha número 1, que é o nosso caso o pino PB1, né? Então, ao pressionar o pino PB1, ele vai chamar aqui uma interrupção. Então, veja que interessante. Nós temos na nossa API Hall uma callback prontinha para tratamento das interrupções externas. E olha que barato. Você pressionou lá, por exemplo, o pino PB1. Ele já vai acionar a callback, ele vai chamar a callback e aqui dentro a gente simplesmente coloca um if para verificar se o pino pressionado, olha que bacana, essa função de callback é passada para ela o rótulo do pino pressionado. Se o pino pressionado for o botão 1, nós vamos acender por 3 segundos o LED 1 e desligar.
Se o pino pressionado foi o pino 2, o botão 2, que é o nosso, que está conectado ao nosso pino PB8, né? A nossa porta PB8, é o nosso botão 2, ele vai acionar o LED 2 por 6 segundos. Então, tá aí, muito simples, né? Vamos abrir aqui, buscar a chamada dessa callback para a gente aí dar uma sapeada aí no que tem dentro das funções lá das bibliotecas aqui Hall. Então vamos buscar esse cara. Vamos buscar esse callback. Legal. Aqui dentro do arquivo gpio.c, a gente já vai encontrar esse cara. Então, olha só. É uma callback function, né? A gente já explicou isso anteriormente, né? Com o modificador weak, né? Que você pode ou não declarar ela, que isso não vai ser gerado, não vai gerar erro no compilador, né? E maravilha, isso daqui deve ser modificado no programa main, né? Ou em algum outro arquivo de código-fonte, que nós já fizemos isso. Mas a chamada dela, olha que interessante, a chamada dela ocorre aqui dentro. Então, esse é o ponto onde que ocorre a chamada da nossa callback. E uma coisa bem interessante aqui, olha só que interessante isso. Nós temos aqui a chamada da External Interrupt IRQ Handler, da biblioteca Hall. Quando ela é chamada, aqui é feita uma verificação se realmente a interrupção que chegou é uma interrupção relacionada ao pino que foi passado. Se realmente for uma interrupção associada àquela linha, àquele pino, ele faz o quê? Ele limpa, ele dá um clear, ele limpa a interrupção daquele pino e ele chama a função de callback. Tá? Nós vamos mostrar daqui a pouco o que isso daqui pode gerar, tá? De você limpar a interrupção antes de chamar o seu tratamento do callback. Isso daqui é bem interessante para a gente também estar analisando aí, que isso pode afetar bastante o funcionamento da nossa aplicação. Agora vamos buscar aqui, vamos navegar mais a fundo, vamos buscar aqui aonde são chamadas, podem ser chamadas essa função da API Hall para External Interrupt. Então vamos lá. Ainda no arquivo gpio.c, tá? Aqui é feito então a declaração desse cara, né? Não é feito aqui nesse ponto a chamada dessa função. Então, a gente vem aqui, olha que interessante, no arquivo interrupt.c. Olha que bacana isso daqui. Isso eu queria mostrar para vocês. Foi gerado automaticamente. Maravilhoso, né? A ferramenta nossa gráfica, ela tem um poder aí de fogo aí sensacional. Então, dentro desse arquivo de interrupções, olha o que o nosso gerador de códigos fez. Ele criou para a gente aqui uma chamada para interrupção externa da linha 1. Lembra que nós associamos a linha 1 ao nosso pino PB1. Então, toda vez que o PB1 for pressionado, ele vai automaticamente entrar nesse handler aqui, e nesse handler, olha o que ele vai fazer. Ele vai chamar a função Hall GPIO, External Interrupt IRQ Handler, e vai passar para ela o GPIO pino 1. Da mesma forma, se a interrupção ela foi ocasionada por uma das linhas entre a linha 5 e a linha 9, ele vai chamar esse IRQ Handler, e esse IRQ Handler, né, essa função, por sua vez, vai chamar a função Hall GPIO External Interrupt IRQ Handler, passando para ela o pino 8. Olha que sensacional, isso tudo já criado automático para a gente não ter que preocupar. Quando essa função for chamada, então, né, e for passado ou o pino 1 ou o pino 8, o que vai acontecer? Ela é chamada, nós vamos executar aqui isso tudo automático, já gerado no código. Vai ser utilizado uma macro para identificar se a interrupção veio realmente daquele pino, do pino 1 ou do pino 8.
Se ela veio, por exemplo, daquele pino, vamos imaginar aqui do pino 1, essa condição aqui ela vai ser aceita, ele vai usar essa macro para limpar essa interrupção e ele vai chamar a função de callback que a gente está tratando lá no nosso arquivo main. E lá no arquivo main a gente vai verificar através da chamada da callback. Foi uma chamada proveniente do botão 1? Se foi do botão 1, o que ele vai fazer? Faz esse funcionamento do LED, liga por 3 segundos o LED 1. Se veio do botão 2, que está no nosso pino PA8, ele liga por 6 segundos o LED 2. Olha que bacana isso, né? Então, vamos retornar aqui. Uma coisa que a gente vai ter que tomar bastante cuidado, que eu vou mostrar daqui a pouco. Nós fizemos aqui a limpeza da interrupção antes de executar o callback. O que isso pode gerar no nosso circuito? O que a gente tem aqui? Um push button, né? Como a gente explicou, todo componente mecânico, né, principalmente essas chavinhas táteis, né, elas geram muito ruído. Então, imagine que você gerou um sinal ao pressionar o botão. Ao pressionar o botão, o que esse RQ Render está fazendo? Ele já está de cara limpando a flag de interrupção daquele botão. Isso vai permitir com que aquele botão gere novamente uma segunda interrupção. E isso pode ser ruim para a gente. Por quê? As chaves geram ruídos. Ao pressionar o botão, ok, a gente vai entrar nessa interrupção e nós vamos limpar a flag de interrupção. Isso vai dizer para o nosso equipamento, né, para o nosso microcontrolador o seguinte, olha, aquela linha daquele pino, ela está já preparada por uma próxima borda de descida. E como essas chaves geram muito ruído, pode ser que a gente gere logo na sequência uma outra borda de descida, mas não por uma intenção do usuário de pressionar o botão, e simplesmente porque existe um ruído. Então nós vamos daqui a pouco, vamos fazer dessa forma, verificar os resultados, e daqui a pouco a gente inverte essa posição aqui da limpeza da flag de interrupções, só para a gente ver o efeito que isso pode provocar no nosso circuito. E é isso daí. Vamos agora com a simulação da placa, transferir o projeto para a placa e fazer as simulações. Para isso, lembre-se bem, vocês agora têm que configurar os jumpers J14 e J20 para a posição de switch e o J7 e o J10 para a posição de LEDs, pois agora nós vamos usar as chaves S1 e S2 para acionar cada uma dessas duas interrupções que estão aí, inclusive em níveis de prioridades distintas. Vamos lá. Bom, então vamos transferir o projeto para a gente fazer as análises aí com o analisador lógico inclusive, né? Então a gente pode observar que na nossa placa de desenvolvimento nós fizemos aqui algumas conexões. Nós conectamos aqui o nosso analisador lógico em todos os pinos utilizados nessa aplicação. Tanto os pinos aí de entrada, né, como o pino PB1, que é o nosso botão 1, o pino PB8, que é o nosso botão 2, né, quanto as saídas dos LEDs, que é o nosso pino PB0 e também o nosso pino PB3, aí, que são as saídas para o nosso LED. Vamos analisar os sinais aí agora, vamos transferir a aplicação. E vamos observar aí as prioridades, né? Switch. Vamos aqui dar um terminate. Então nós temos aqui configurado, como a gente observou, a prioridade mais alta para o botão conectado aí ao nosso pino PB1, que é o nosso botão 1. E o nosso botão 2 que está conectado ao pino PB8, com a prioridade mais baixa. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos acionar o botão 1, a nossa chave S1. Tá lá, vai acionar por alguns segundos o nosso LED 1. Em tese, ao se pressionar aqui esse botão, deveria acionar por 3 segundos o nosso LED 1. Vamos observar. O que a gente pode perceber? Levou mais do que 3 segundos, né? Então a gente percebe aquela questão que eu comentei do bouncing, né? Isso vai ser bem interessante aqui para a gente observar. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Vamos pressionar o botão 2 para a gente ver se vai acionar o segundo LED. O tempo programado é de 6 segundos.
Então a gente vai observar. Aproximadamente 6 segundos, né? Então nesse caso aqui agora funcionou. Como tem a questão de prioridade, eu vou pressionar o botão o S2, né? A chave S2, a gente vai observar que o LED 2 vai acender. Eu vou pressionar a chave S1 e a gente tem que observar o quê? Que o S1, que o LED 1 vai acender, porque tem maior prioridade o botão S1. Terminada a execução do S1, ele finaliza a execução do acionamento do LED 2. Então vamos lá. A gente pode ver maior prioridade, ele acendeu. Vai terminar aí a execução do LED 1 e ainda tem um tempo ainda de execução do LED 2, para ele poder depois de um tempo apagar. Então é isso aí, a questão da prioridade funcionou. Então mais uma vez, o LED 1 tem a maior prioridade, na verdade o botão S1 tem a maior prioridade do que o botão S2. E a gente pode agora observar o seguinte, eu vou pressionar esse cara e vou pressionar o botão 2. Ó. Você pode observar que não acendeu o LED 2, porque ele tem uma prioridade menor. Mas, como ele pegou essa borda, terminando a execução do maior prioridade, que é o LED 1, ele aciona o LED 2, relacionado aí ao nosso push button S2. Tá, vamos ligar o analisador lógico para a gente observar esse fenômeno que eu comentei. Então, a gente vai pegar o nosso analisador lógico. Eu associei aqui a esses canais aqui entradas, né, dos push buttons e também saídas dos LEDs. Aqui eu tenho as saídas dos meus LEDs da aplicação, LED 1, LED 2, botão 1, chamar aqui de S1 mesmo, e S2. Vou iniciar. Então vamos pressionar aqui agora nesse primeiro teste o botão S1. Vamos observar, o LED já está a mais do que 3 segundos, ele deveria ficar só 3 segundos. Vou finalizar e vamos observar o que acontece aqui. Olha que interessante, botão pressionado, ficou aceso por 3 segundos aproximadamente e depois por mais 3 segundos. A gente pode observar que tem uma queda aqui, que é muito rápido, né? Porque o nosso analisador lógico ele está numa frequência bem alta, né? A gente programou ele aqui para 2 megasamples por segundo. Então, por 2 microsegundos, há uma queda. Então, indicando que terminou o processamento de uma interrupção e já foi para outra. Vamos observar se chegou a ter algum ruído ao pressionar a nossa chave. Que a gente não observa, mas vamos ver para o final, quando a chave foi solta. Então, o que acontece? A gente pode perceber que, com certeza, foi gerado algum ruído. A gente, na frequência utilizada aqui pelo analisador lógico, a gente não foi capaz de pegar esse ruído. Deve ser um ruído aí inferior aí a 1 microsegundo, algo nesse sentido. O microcontrolador tem velocidade suficiente de resposta para pegar sinais menores, né, ruídos nessa faixa. O analisador lógico também tem, porque a gente parametrizou ele para 2 megasamples, né, mas dá para a gente parametrizar aqui até 24 megasamples por segundo. Então, esse ruído, né, essa borda de subida e descida que aconteceu, foi responsável por gerar esse fenômeno aqui, que não é um fenômeno que a gente gostaria de visualizar, né? Então a gente pode agora fazer o seguinte, vamos lá na nossa aplicação, vamos inverter a ordem que a gente tinha comentado lá. Então, a gente vem aqui dentro do arquivo do gpio.c da biblioteca Hall, dentro da função que trata o handler das interrupções externas, e vamos inverter a posição da macro responsável por limpar a flag de interrupção. Vamos colocar essa macro após a chamada do callback. Vou colocar ela aqui embaixo. Ou seja, o que vai acontecer agora? Vai ser gerada a interrupção, vai ser chamada a função de callback. Na função de callback vai ser acionado o nosso LED, seja o LED 1, seja o LED 2, de acordo com a porta, com o pino que foi utilizado ali, que o botão foi pressionado. E nós só vamos limpar a flag para permitir uma próxima interrupção depois da execução desse chaveamento do LED. Então a gente vai ter uma segurança que a gente não vai detectar esses ruídos ali. Então vamos transferir a aplicação para a gente testar.
Ok, teve uma modificação no arquivo, ele vai salvar e já vai fazer a transferência. E nós vamos lá no analisador lógico observar isso daí. Gravou no microcontrolador. Vamos dar um stop, terminate. E vamos ligar o nosso analisador lógico. E vamos simular aqui para a chave S1 por enquanto. Pressionei ela. Pode observar que agora, ó, vou pressionar de novo. Com uma cadência diferente, inclusive. Vou pressionar 3 vezes seguidas, ó. Observe que agora ele só pega realmente a primeira borda ali, porque a gente mudou a posição daquela macro, né, de limpeza da flag de interrupção externa. Muito bom, olha que legal, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, e ó, geramos bastante ruído aqui, inclusive, olha só quanto ruído gerado na chave, e isso daqui não foi replicado, vamos dizer assim. Excelente, então esse cuidado a gente tem que ter, porque quando a gente está desenvolvendo a aplicação, às vezes o projeto está muito grande, né? E a gente se perde aí no meio desses vamos chamar assim, de problemas que podem acontecer aí no meio da aplicação. Você pode observar que a aplicação compila perfeitamente, isso não é um erro de programação ali, né? Pode ser depois um erro para a funcionalidade do seu equipamento, né? Então vamos agora fazer uma simulação, por exemplo, vou pressionar essa chave, e eu já vou pressionar a chave da outra interrupção. A gente viu que deu 3 segundos, terminou a primeira interrupção. Como eu havia pressionado a chave S2, agora tem que ficar por 6 segundos ali. Então vamos visualizar se realmente é isso que aconteceu. E maravilha, ó. Pressionamos a primeira chave, ficou por 3 segundos. Logo depois pressionamos a segunda chave, ele já registrou então que aconteceu uma borda de descida. E terminando a execução da maior prioridade, ele vai e executa a de menor prioridade. A interrupção de menor prioridade. Vamos fazer o contrário. Vou ligar agora de menor prioridade, acionar de maior prioridade no meio do caminho e vamos aguardar o resultado para a gente visualizar. Vou dar um stop. Olha que legal. É interessante isso daqui, né? O que aconteceu aqui? Ó? Primeiro acionei a chave S2, de menor prioridade. Ela ligou o LED 2 por 6 segundos. Só que observe interessante, nós pressionamos no meio do caminho aqui da execução a chave S1. A chave S1 ligou a interrupção de maior prioridade por 3 segundos. Em tese, esse tempo deveria ser algo em torno de 9 segundos. Por quê? Pararia a execução da funcionalidade que a gente aplicou aqui, a interrupção relacionada à nossa chave S2, e quando ela voltasse, em tese, ela voltaria nesse tempo, nesse espaço de tempo, e ela teria que percorrer um espaço de tempo maior para poder chegar nos 6 segundos, vamos dizer assim, de delay que a gente colocou. Porém, isso não aconteceu. Por quê? Isso não aconteceu porque se a gente observar lá no programa, as nossas funções de delay, que a gente exemplificou e mostrou em algumas videoaulas anteriores, o nosso delay ele é baseado em uma contagem. E essa contagem, se a gente utilizar a nossa biblioteca aqui para a gente visualizar, essa contagem ela é baseada em um contador, que nesse caso, para gerar a função de delay em milissegundos, é o time count 1. Esse contador do time count 1, ele sempre vai incrementar a cada 1 milissegundo. É a nossa interrupção de maior prioridade aqui no nosso projeto. A cada 1 milissegundo esse cara está incrementando. Por isso que a gente tem que colocar ele na interrupção de maior prioridade. Se esse contador 1 ele é utilizado para o delay que a gente instituiu aqui no nosso programa main, na nossa interrupção, por exemplo, de 6 segundos para o LED 2. E a mesma variável, o mesmo contador que a gente instituiu aqui para o delay de 3 segundos para a interrupção de maior prioridade. Então, no momento que a gente chama a interrupção de maior prioridade, essa variável ela continua contando. Então, se a gente observar lá na nossa biblioteca, chamou a interrupção de maior prioridade, ele vai registrar para a variável local o timer naquele momento, que é vamos dizer assim, uma outra memória, outra instância de memória, uma outra variável da variável
timer que a gente tinha quando a gente fez a chamada aqui no delay de 6 segundos, né? Porém, importante, a variável time count é a mesma para os dois e sempre está sendo incrementada a cada 1 milissegundo. Então, quando a gente retorna a executar, quando a gente volta para executar aqui o restante que sobrou da interrupção de menor prioridade associada ali ao nosso botão 2, aquela variável ela já estava com um valor bem mais alto. E por isso que a gente tem apenas ali os 6 segundos, mesmo acontecendo no meio do caminho uma interrupção pela maior prioridade, né? Então, é essa a explicação que a gente tem aí para o funcionamento da coisa. Se você quiser fazer uma coisa independente, um delay separado, você tem que fazer aí um artifício diferente desse que a gente fez. Mas é isso aí, eu queria mostrar aqui uma ideia para vocês das interrupções externas aí, né? Que você pode associar aí a cada uma das portas dos pinos que você tem disponíveis aí no microcontrolador. Agradeço mais uma vez a todos e até a próxima videoaula.